igreja! Como é bom estarmos juntos hoje para, como igreja, celebrarmos o nosso Deus. Quero te convidar a acalmar seu coração, fechar seus olhos, abaixar a cabeça e vamos agradecer ao Senhor por esse tempo. Senhor, muito obrigada por mais um dia que o Senhor fez. Obrigada, Senhor, pelas misericórdias que se renovaram nessa manhã, Senhor. Obrigada pela tua bondade sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estarmos reunidos, Senhor, como teu povo, como discípulos teus, Senhor, para celebrar o teu nome, para aprender mais de ti, estar em comunhão, Senhor. Nós colocamos diante de ti esse culto, tudo aquilo que vamos falar, tudo aquilo que vamos levar ao Senhor em oração, tudo aquilo que seremos instruídos pela tua palavra, pelo poder da tua palavra, Senhor. Que o Senhor abra os nossos ouvidos, que o nosso coração, ó Deus, esteja atento ao teu querer, Senhor, e moldado pelo teu querer, ó Deus. E que esse culto seja uma expressão da nossa adoração, Senhor, em resposta ao teu amor, ó Deus. É isso que nós oramos, gratos no nome de Jesus. Amém. Nós temos, se você está aqui pela primeira vez, levante sua mão. Temos algum visitante? Aqui, muito bem. Lá atrás também. Então agora, queridos, vamos aproveitar esse tempo. Você pode levantar, dar os seus 5 abraços. Já dá o abraço no visitante. Muito bem, todos abraçados. Então agora vamos seguir com os nossos avisos da semana, com o PIB/PB Informa. Olá, seja muito bem-vindo. Você que é da nossa família PIB/PB, fique agora com nossos avisos. Você conhece as nossas células? São pequenos grupos espalhados pela cidade com perfis específicos, como jovens adultos, jovens casais, mulheres, famílias, pessoas que moram na mesma região. Com certeza existe um lugar especial para você. Conheça os grupos pelo mural da igreja. Entre em contato com a secretaria da igreja e essa semana visite uma célula para cuidar e ser cuidado pelos irmãos. Mas onde encontra o número da secretaria? Neste cartaz, fixado no mural da igreja. O QR Code já abre uma conversa com a gente. Basta apontar sua câmera para a figura. Aproveite e salve o contato para ser adicionado à lista de transmissão e receber nossos avisos. A PIB/PB tem recebido muitas doações de roupas e outros objetos. A generosidade dos irmãos é valiosa, mas não temos espaço para guardar esses itens, já que todas as nossas salas estão em uso. Queremos pedir a sua colaboração para que não tragam doações fora do período de campanha. De tempos em tempos, temos o nosso brechó e outras campanhas, que é quando você pode colaborar. Avisaremos quando chegar o momento. A PIB/PB conta com câmeras de segurança instaladas em vários pontos da igreja. Informamos para que você saiba que os espaços são monitorados. Não há gravação de voz, ou seja, conversas e orações seguem privativas. As câmeras são para a proteção de quem frequenta a PIB/PB e para voluntários e participantes dos projetos que acontecem ao longo da semana nas instalações. Perdeu algum aviso? Não se preocupe. Durante a semana, a gente manda um vídeo de novo.
Bom dia, agora sim. Vamos colocar de pé para louvarmos a Deus juntos? Louvarmos o nosso eterno Deus. Nos mostrar Jesus sempre dizendo que ele iria nos deixar um consolador. Em Mateus 18:20, no finalzinho ele diz: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E mais para frente ele vai dizer para os seus discípulos que eles fiquem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos com o Espírito Santo, que é esse consolador que está conosco em todos os momentos. E por conta desse consolador que está conosco em todos os momentos, a gente pode dizer, da mesma forma que o salmista diz lá no Salmo 139, o 8 ao 10,
Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Amém? Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão Tenho feito vocacionados, para quem não sabe ainda, tenho tido conversas com o Sandro, que cuida da gente, e ele já conversou com a gente de uma experiência particular dele,
não tão particular assim, mas algo que ele gosta de fazer, que é louvar, esse louvor que a gente vai louvar agora, que é Não Há Um Nome Igual. Ele gosta de colocar esse louvor pela manhã e imaginar a vinda de Jesus. Esse Deus que hoje nem sempre a gente pode ver, ele se tornará visível aos olhos de todos, com poder e grande glória. Então, quando nós louvarmos juntos, declarando que não há um nome igual, a gente declara que esse nome, que está sobre todo nome, um dia virá nos resgatar. Amém? Amém. Não há
com teu poder, cadeias se rompem, terra e céu adoram teu nome, o nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, santo, santo. Pega os olhos, o rei chegou, a luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, o invencível reinando está. Montes se prostram para o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual, não há um nome igual, não há um nome igual. Jesus. Aleluia, glória a Deus. O nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome. Amém. A luz do mundo nos alcançou. Que alegria da salvação. E lá no Salmo 51, versículo 12, 13, o salmista ele faz uma oração ao Senhor, dizendo: restitui-me, Senhor, a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário, um espírito preparado para cumprir algo. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Meus queridos, como é bom nos alegrarmos do poder de Deus na nossa vida. Mas que bom que essa alegria da salvação não para somente em nós, mas ela nos capacita a ensinar a outros sobre um Deus que salva, um Deus que perdoa os pecados, um Deus que traz essa alegria que é encontrada somente na salvação do Senhor. E assim como o salmista, às vezes a gente tem que orar pedindo: Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Nós nos alegramos com muitas coisas na nossa rotina, mas às vezes nós temos que parar e lembrar da maior alegria, do maior poder, do maior amor que nós podemos ter, que é a salvação. Nós não conseguiríamos por nós mesmos, mas pelo poder de Deus, nós somos salvos do pecado e da condenação eterna. Nós temos essa vida com o nosso Deus. Então agora, no nosso momento de orarmos, nós vamos lembrar da alegria da salvação, e às vezes nós vamos orar: Senhor, restitui-me a alegria que vem do Senhor, da tua salvação. Porque nós nos esquecemos facilmente, Deus sabe disso. Mas, Senhor, ao mesmo tempo que essa alegria é restituída, me prepara para que eu possa ensinar a outros os teus caminhos, os caminhos da tua salvação. Que esse poder não pare somente em nós. Então, primeiro nós vamos lembrar desse dia maravilhoso que o Senhor te alcançou. Você vai parar, você vai lembrar. Depois você vai compartilhar com o seu irmão que está ao seu lado uma pessoa por quem seja o seu alvo evangelístico. Alguém que você vai orar para que o Senhor te dê oportunidades para você compartilhar, instruir a ele o caminho em que você foi encontrado. Então agora eu te convido a você baixar a sua cabeça, fechar seus olhos e se lembrar desse dia.
esse dia de salvação, esse dia de alegria. Senhor, muito obrigada, porque por vezes nós esquecemos, mas o Senhor nos faz lembrar, Senhor, da necessidade que nós temos, da alegria que vem do Senhor, da alegria que vem da Tua salvação, ó Deus. Por vezes nós passamos por momentos difíceis, ó Deus, que entristecem o nosso coração. Por vezes nós passamos por momentos alegres, Senhor, que trazem alegria ao nosso coração e que tentam ocupar esse espaço que é do Senhor. E aí nós entramos num conforto, Senhor, de nos alegrarmos com coisas tão pequenas, em vez de lembrarmos, Senhor, da alegria que vem do Senhor, do poder do Senhor nas nossas vidas, o poder de nos livrar da morte, o poder de nos livrar do pecado, ó Deus. Mas assim como o salmista, que o Senhor esteja restituindo, Senhor, em nós esse dia tão maravilhoso, ó Deus, pelo qual nós somos alcançados pelo Senhor, pelo qual nós tivemos a nossa vida transformada pelo Senhor. O dia em que nós conhecemos o Senhor, ó Deus, muito obrigada, que o Senhor esteja relembrando tudo isso nesse dia, neste momento, nos dias da nossa vida, Senhor. Que o Senhor nos restitua com a alegria da Tua salvação, ó Deus. Mas, Senhor, nós também pedimos para que essa alegria não pare somente em nós, ó Deus, mas que esse Espírito do Senhor que habita em nós, Senhor, nos prepare, nos capacite, para que o Teu caminho seja apontado a outros, ó Deus. Tantas pessoas, ó Deus, queridas, que ainda não Te conhecem, ó Deus. Nós Te pedimos para que o Senhor nos dê estratégias, para que o Senhor nos dê momentos, para que a Tua palavra seja falada, ó Deus, seja dita, seja proferida. E nós pedimos por corações, ó Deus, que esses corações estejam abertos para a Tua palavra. Estejam como terra boa, Senhor, onde a Tua palavra vai cair e ali vai gerar frutos, ó Deus. Senhor, nós dependemos do Senhor para essa missão, porque essa missão começa em Ti, ó Deus. Pelo Teu Espírito, pelo Teu poder e pelo Teu amor. Mas nós, como igreja, nos colocamos como instrumentos Teus, ó Deus. Cooperadores no Teu serviço, da Tua missão, ó Deus. Que nós estejamos com ousadia preparados para proclamar a Tua palavra, Senhor. Seja para familiares, seja para colegas de trabalho, seja para colegas da escola, Senhor. Da universidade. Tantos lugares, Senhor, que podemos ser Tuas testemunhas e apontar para a verdadeira vida e a verdadeira alegria que vem do Senhor. Nos prepare para isso, ó Deus. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Agora, meus queridos, vocês podem, 2 minutinhos, juntar com o seu irmão do lado e orar por alguém que já é seu alvo evangelístico, ou se você não tem, ore por alguém querido, o qual você tem convivido. Então vamos fazer esse movimento agora.
Senhor, nós colocamos essas vidas nas tuas mãos, nas tuas poderosas mãos, Senhor. Também colocamos o nosso coração e a nossa disposição, Senhor, como um espírito preparado para cumprir a tarefa que o Senhor nos deu. É isso que nós oramos gratos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos ter o tempo de dízimos e ofertas, mas eu queria, antes disso, dizer a você que esse mês de abril nós tivemos aí uma queda de 30% nas nossas arrecadações e a gente entende que deve estar acontecendo alguma coisa, né? Por isso, eu venho aqui, em nome da diretoria, da liderança da igreja, dizer que nós queremos orar também por isso, mas também colocar diante do altar de Deus esse compromisso que você tem com o corpo. Nossos visitantes, você fique realmente muito à vontade. Isso não é um compromisso seu, você não tem nenhum compromisso em entregar alguma oferta. Nós não temos nenhum princípio aqui de que há uma barganha, você dá para Deus te abençoar. Não, nós entendemos que Deus nos abençoa e por causa disso nós adoramos Ele com nossos dízimos e ofertas. Talvez você está olhando para o cenário, né? O cenário que nós estamos vivendo. Mas eu queria que você estivesse olhando para o Senhor, aquele que sempre supre as nossas necessidades. E que o mês de maio, você teve alguma dificuldade, coloque diante do Senhor essa dificuldade, ore ao Senhor para que Ele supra todas as suas necessidades, para que não lhe falte nada, e você continue adorando ao Senhor com seus dízimos e ofertas. Nós vamos ficar em pé, e você que veio preparado para trazer o seu dízimo, a sua oferta, você pode vir à frente, trazer seu envelope, ou você que vai fazer isso pelo QR Code, vai estar ali na tua tela um tempinho para que você possa se preparar para isso. E nós vamos adorar o Senhor. Vamos adorar com as nossas vozes, mas também com os nossos bens. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou.
Glória a Deus por isso, por essa verdade que nós podemos cantar nessa manhã. Durante esses meses de fevereiro até abril, nós conversamos sobre o caráter do discípulo dentro do Sermão do Monte. E esse mês de maio nós queremos trabalhar o livro de Atos com a missão do discípulo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos ler o livro de Atos, capítulo 1, até o versículo 8. E esse texto, Jesus está tendo o último contato com os seus discípulos corporeamente. Ele já havia sido ressuscitado e agora ele está conversando com os discípulos, fazendo um alinhamento do propósito, do projeto de salvação, um alinhamento da missão e uma correção de conceitos equivocados dos discípulos a respeito do reino, do Espírito Santo e do propósito da missão. Queria ler com você, o texto diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus apresentou-se vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? E Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esse texto onde Jesus está conversando, ele está alinhando os seus discípulos com relação à sua missão. Então, o foco aqui desse mês vai ser falar sobre o livro de Atos e o que o Espírito Santo vai fazer e vai agir por meio dos seus discípulos, os discípulos de Jesus, no poder do Espírito Santo, agiriam naquele tempo. E a gente percebe que tudo que você, como crente em Cristo Jesus, como discípulo em Cristo Jesus, faz é pelo poder do Espírito. Você ouviu sermões aqui pesados, no sentido do nosso caráter como discípulos de Jesus, coisa que humanamente você não consegue viver, mas só pode viver pelo Espírito Santo. E aí, o Espírito Santo, então, é o grande agente de transformação. Ele vai não só dar experiências para esses discípulos, mas vai dar poder a eles. E aí, Jesus vem para corrigir essa visão dos discípulos que estavam distorcida, para capacitá-los para a missão que eles deveriam cumprir e conduzir eles acima dos limites que eles tinham. Então, Jesus começa corrigindo, primeiro, o conceito de reino que eles tinham. Veja que no versículo 3, ele vai dizer que ele passa falando, os 40 dias que ele está ressurreto, caminhando com eles, ele passa falando a respeito do reino de Deus. Claro que Jesus falou sobre várias outras coisas, mas ele está explicando como é que vai ser daqui para frente. E essa expressão que ele está falando sobre o reino é porque ele estava explicando quais são as próximas fases, o que deveria se fazer, como deveríamos agir, obrigado, meu querido, como deveríamos agir, como os discípulos deveriam se portar, mas quais são os próximos passos. E é interessante que Jesus passa 40 dias falando sobre isso, e no versículo 6, eles fazem uma pergunta para Jesus: é nesse tempo que vai se restaurar o reino a Israel? E Jesus, então, faz com que eles percebam que há uma conexão entre o versículo 3 e o versículo 6.
Jesus está ensinando sobre o reino, mas os discípulos ainda estavam pensando no reino deles, no reino de Israel. Eles estavam ouvindo sobre o governo de Deus, mas eles estavam interpretando esse governo de Deus com as lentes bem políticas, bem territoriais e bem nacionalistas. O conceito estava errado, porque eles estavam confundindo o reino de Deus com o reino terreno. Jesus tem que corrigir essa visão. Nada mais atual. Ele não nega o reino, mas ele corrige a visão dos discípulos. O reino de Deus, o reino de Jesus, o reino eterno, o reino dos céus, não avançaria por imposição política de Israel às nações. O reino ia avançar pelo testemunho da igreja de Cristo no poder do Espírito Santo. Há uma diferença muito grande. A correção é essa. Nós não podemos, então, cometer o mesmo erro dos discípulos nesse tempo que estamos vivendo. E num tempo extremamente politizado, não. Num tempo onde nós estamos vivendo uma situação política onde nós estamos associando igreja a reino de Israel, a reino da terra, a candidatos que possam nos levar a uma condição de viver o reino de Deus aqui na terra. Não, nós não podemos cair nesse erro. Esse primeiro erro que eles cometeram, nós temos que fugir dele. É confundir a ideia de uma igreja triunfante nessa terra através de ações políticas. A igreja é o reino de Deus, mas ela está no reino de Deus. O reino de Deus contém a igreja está dentro do reino de Deus, mas ela não é o reino de Deus em plenitude. A igreja é o povo do reino, a comunidade do rei, o instrumento do testemunho do reino. É um sinal visível do reino e do governo de Deus aqui na terra. Mas a igreja ainda não é a igreja triunfante. E nenhum meio externo vai fazer com que a igreja triunfe. A pergunta sobre quando o Senhor fará o reino a Israel? Não, a pergunta está errada. É quando o Senhor vai implantar o seu reino. E aí a gente tem que cuidar com essa igreja triunfante, onde nós vamos acreditar plenamente que nós vamos triunfar aqui nessa terra, porque teremos talvez um país evangélico. Isso quer dizer que nós teremos um país crente. Estão cheios de gente evangélica, mas pouquíssimos discípulos de Jesus. Eles estão tomando o poder, mas o poder está tomando conta deles. Nós temos evangélicos em vários lugares, mas isso não tem trazido nenhuma influência do reino à nossa terra. Os políticos evangélicos são tão corruptos quanto os políticos ateus. Aqui, nós temos que entender que nós somos uma igreja militante. Assim como em Atos eles eram, nós somos uma igreja militante. Muitos teólogos fazem essa diferenciação, usam esse termo para dizer que nós somos essa igreja que sim, um dia seremos triunfantes. Estaremos na glória, sem pecado, sem sofrimento, sem perseguição, sem divisão partidária, sem morte, sem oposição. Essa realidade sim virá lá na consumação. Quando Cristo voltar, o reino for consumado, o reino de Deus implantado na terra. Mas enquanto isso não acontece, nós somos a igreja que milita, que luta, que vive entre a ressurreição de Cristo e a sua volta gloriosa, que já pertencemos ao reino, mas ainda enfrentamos o pecado, a oposição, a fraqueza, as lutas, o sofrimento, a batalha espiritual. Nós já recebemos o Espírito Santo, mas nós aguardamos a total revelação dos filhos de Deus na glória. Nós já temos a esperança, mas ainda nós estamos gemendo. Nós já somos salvos, mas ainda estamos testemunhando de um mundo caído. É um erro esperar uma igreja militante desfrutar dos benefícios da igreja triunfante. Jesus não disse, vocês receberão agora restauração visível de todas as coisas. Ele diz, vocês receberão poder para serem testemunhas. Antes dessa glória final tem missão. Antes dessa consumação tem que ter testemunho.
Antes da gente reinar com Cristo, nós somos chamados a ser testemunha às nações. Essa é a primeira coisa que precisa se corrigir. Segunda coisa que Jesus corrige com os seus discípulos é o conceito errado de autoridade e poder. Muito parecido com esse. Versículo 7 de Atos 1, ele vai dizer: não lhes compete saber os tempos e as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Essa palavra aqui, no grego, é exousia. E exousia, ela dá uma ideia de direito, domínio, jurisdição, soberania, uma prerrogativa de alguém que governa. Então, os tempos, as eras, os decretos da história, a consumação do reino pertence à autoridade do Pai, à exousia do Pai. Os discípulos não controlam o calendário de Deus. Eles não controlam a história. Eles não determinam quando Deus consumará todas as coisas. Essa autoridade também pertence a Cristo, o Filho. Veja que em Mateus 28, 18, ele vai dizer: foi-me dada toda a exousia, toda a autoridade no céu e na terra. Então, a autoridade de Deus, a autoridade de Cristo, mas a igreja está debaixo dessa autoridade. Quem é dos antigos lembra daquelas bicicletas que a gente tinha um dínamo, que a roda girava e aí virava uma luzinha? Ai, Senhor, somos velhos mesmo, né? A ideia aqui é de força, de capacidade, de vigor, de capacitação espiritual para cumprir uma tarefa. Percebe a distinção? A exousia, a autoridade de domínio de Deus, o Pai e o Filho. Mas o dínamos é a capacitação dada aos servos, aos discípulos, à igreja. A autoridade pertence ao Pai, o governo dos tempos pertence ao Pai, a autoridade pertence ao Filho, o reino dele, da terra e do céu, é dele. Mas o poder vai ser dado pelo Espírito para que nós tenhamos uma ação. Jesus não disse: vocês receberão autoridade para dominar as nações. Ele vai dizer: vocês receberão poder para testemunhar. O conceito dos discípulos estava errado, eles queriam domínio ao invés de influência. Eles queriam domínio apenas para poder ter domínio sobre a terra e as nações, e principalmente o reino romano está sob eles, sob o domínio deles, e usando Deus e Jesus para isso. Não! O que está dizendo aqui é que eles estavam esperando uma restauração da posição, da segurança, da vitória visível, dos tempos áureos do império de Israel, do reino de Israel, talvez sonhando com as vitórias de Davi e de seu filho Salomão, domínio. Mas Jesus está dizendo: não é domínio, é influência. É capacitação para vocês entrarem em todas as nações com o Evangelho, o meu Evangelho, no poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo não vai transformar os discípulos em dominadores, mas em testemunhas. A palavra testemunha aqui é isso. É alguém capaz de enfrentar oposição, luta e talvez até morrer por causa do Evangelho.
Veja que os discípulos de lá precisavam aprender também o que os discípulos de cá precisam aprender. Nós estamos vivendo um tempo onde a igreja quer exousia, poder, domínio, seja político, seja partidário, seja pela força. Nunca se viu tantas guerras em nome de Deus novamente. A igreja não recebeu exousia, a exousia do Pai e do Filho. A igreja recebeu dínamos para testemunhar esse mundo. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo. É por isso que só no Espírito Santo que nós vamos conseguir vencer. Primeiro, esse desejo de poder, para começar a desejar, ter capacidade para poder pregar o Evangelho de Cristo. Por isso que Jesus também corrige, de uma certa forma, o conceito do próprio Espírito Santo. Ele vai dizer que o Espírito desceria sobre eles, viria sobre eles. Eles seriam tomados pelo Espírito. Ou, uma palavra mais nossa, batizados no Espírito. Os discípulos só conheciam o conceito do Velho Testamento do Espírito Santo. Eles sabiam que o Espírito Santo, no Velho Testamento, vinha apenas momentaneamente sobre profetas, juízes, reis e servos para tarefas específicas. Se você lê e vê o Velho Testamento, o Espírito Santo vinha, agia na vida de alguém e ele fazia alguma coisa. O Espírito Santo tomou Davi, tomou Salomão, tomou o próprio Saul e ele dançou e profetizou. Em muitos casos era pontual, momentos muito determinados, com funções específicas e capacitações específicas. Aqui era bem claro que o Espírito Santo, então, era temporário. Ele entrava, agia e depois saía. Mas Jesus está anunciando uma nova realidade. O Espírito Santo desceria sobre aqueles discípulos para capacitá-los a testemunhar de Cristo. Ele viria sobre todos aqueles que eram discípulos de Jesus. Viria sobre homens, mulheres, crianças, adultos, por todos. Não viria apenas por alguns. Por quê? Porque era necessário que ele viesse para que a igreja tivesse poder e autoridade, autoridade de Deus, mas vivendo no poder do Espírito para agir no meio dessa nação que era a nação de Israel. Então, eles não precisavam de um novo, eles precisavam de um Pentecostes, ou seja, a descida do Espírito para agir. Ele vem para cumprir a promessa do Pai. Deus havia prometido isso. Jesus havia prometido isso. E ele agora habitaria nesses discípulos e encheria-os de poder para eles testemunharem. Por isso que o Espírito Santo é indispensável na vida do crente e do discípulo de Jesus. A missão cristã, tudo que a gente faz para Deus, as mudanças que Deus faz em nós, é a ação do Espírito Santo em nós. Nada é feito pela força humana, mas é a capacitação divina. E o Espírito Santo aqui é indispensável exatamente porque ele vai ajudar a gente a viver uma vida correta nesse mundo. Vai nos tornar parecidos com Jesus para a gente cumprir essa missão. Algumas coisas que a gente precisa entender a respeito do Espírito Santo. A primeira afirmação é que o Espírito Santo é Deus. Ele não é uma força impessoal, não é uma energia, não é uma força cósmica que vaga por aí, ou é o poder de Deus. Não, ele é uma pessoa. Veja que a Bíblia, quando vai dizer a respeito do Espírito Santo, por exemplo, Pedro, quando vai afirmar a Ananias que ele mentiu ao Espírito Santo, em Atos 5, do 3 a 4, ele vai dizer, você mentiu, não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. Dizendo que quem mente ao Espírito, mente a Deus, porque o Espírito é Deus. O Espírito também é uma pessoa. Ele ensina, ele guia, ele convence, ele intercede, ele entristece, ele fala, ele distribui dons. Jesus, em João 14, 26, vai dizer que o Espírito Santo vai lhes ensinar todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que lhes tenho dito. Essas ações não pertencem a uma força, pertencem a uma pessoa. Uma terceira coisa, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, não porque ele é inferior, mas por ordem de envio.
Deus se manifesta na pessoa do Pai, que envia o Filho, que envia o Espírito. E é por isso que Mateus 28, 19 vai dizer que o batismo seria em nome do Pai, do Filho e do Espírito, porque o Espírito está unido ao Pai, ao Filho, na mesma essência. É o conceito de trindade tão complexo. Trindade é Deus que se manifesta em 3 pessoas diferentes, mas na mesma essência. Então, na conversão, o Espírito Santo tem um papel indispensável. É ali que ele batiza os crentes. É ali que nós somos mergulhados no Espírito. Somos mergulhados em Cristo, somos mergulhados no Espírito. Quando Jesus afirma em João 16:8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, está dizendo que explicar o Evangelho para as pessoas, pregar o Evangelho é indispensável. Mas se não for no poder do Espírito Santo, os olhos dessa pessoa não serão abertos. Essa é uma ação dele. Na vida cristã, quando você se converte, depois da sua conversão, você precisa do Espírito Santo, porque é ele que vem habitar em você. É ele quem vai tratar o seu coração, ele vai guiar você. Veja que Romanos 8,14 vai dizer: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Veja que ele vai fortalecer a gente interiormente. Efésios 3,16 vai dizer que ele os fortaleça no íntimo com seu poder por meio do seu Espírito. Ele consola, encoraja a igreja. Veja que em Atos 9:31, quando a igreja crescia, ela era encorajada pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo faz tudo isso, mas ele corrige, santifica, transforma, porque não há como ter mudança espiritual sem o Espírito. Ele vai convencer do pecado, como a gente já disse, vai realizar uma obra santificadora. Toda a santificação da sua vida não é uma coisa que você apenas deseja, é uma coisa que o Espírito age. Ele produz vida transformada em você. O fruto do Espírito de Gálatas 5 é uma ação do Espírito. Portanto, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você, não existe missão, não existe mudança de caráter, não existe crente que não tenha o Espírito Santo, porque sem isso nós não vamos viver nem os valores e nem a obra. Nós seremos sempre enganados pelos nossos instintos, pelos nossos desejos, pela nossa vontade, pela nossa carne. Nós vamos satisfazer a carne mesmo tendo o Espírito. Por isso que Gálatas 5 vai dizer que nós devemos andar no Espírito e não fazer as coisas da carne. E aí ele termina, Jesus corrigindo, dizendo: por isso vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para que vocês sejam testemunhas. A gente precisa corrigir algumas coisas hoje. A primeira é que nós, como batistas, como igreja reformada, temos uma tendência ou de esquecermos ou desprezarmos o Espírito Santo. E é por isso que muitas vezes nós estamos fazendo coisas que Deus não nos pediu. E deixando de fazer coisas porque achamos que isso é impossível de se fazer, mesmo que Deus nos pediu. Porque nós não estamos nos submetendo ao Espírito. Agora, eu quero dizer para você que você não precisa esperar um novo Pentecoste. Você não precisa esperar que Deus vai descer um fogo do céu para que ali, então, a gente possa ter o Espírito para fazer a obra dele. Não. Você já tem o Espírito em você. Veja que Romanos 8:9 vai dizer: se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Isso significa que não existe nenhum discípulo verdadeiro que não contenha o Espírito Santo nele. Efésios 1:13 vai dizer que nós fomos selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Então o Espírito Santo é dado ao crente, o selo da salvação, a marca pertencente a Cristo, a garantia da herança futura. Isso nós temos. Então nós não precisamos esperar descer o Pentecoste. O que nós precisamos é entender que ele já aconteceu há muitos anos atrás, naquele ato lá em Atos 2. O Espírito já foi derramado sobre a igreja. E quando você aceitou a Cristo, o Espírito Santo veio habitar em você.
você foi batizado em Cristo e no Espírito. Eu acho incrível. Se eu creio que Deus é Pai, Filho e Espírito, como é que eu recebo o Pai, recebo o Filho e não recebo o Espírito? É indivisível. Ele não vem depois, mais tarde, numa busca, não. Ele vem agora. O que nós precisamos diferenciar é batismo no Espírito, que acontece na minha conversão, com plenitude do Espírito que vem na minha busca de ser cheio dele, porque eu sempre me esvazio, porque os meus pecados e a minha natureza pecaminosa vai esvaziando a presença, e todos os dias eu tenho que buscar a presença para estar cheio dele. Mas você tem o Espírito. Experimenta viver pecando para você ver. O Espírito já vai dizer assim, ei, pam, 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 alerta. Por quê? Porque você tem o Espírito. Agora, não sufoque o Espírito. Não entristeça o Espírito. Não despreze o Espírito. Você precisa buscar não o Pentecoste, você precisa buscar o avivamento, que é o sopro do Espírito na chama que possa estar apagada dentro de você. Você precisa buscar a plenitude do Espírito, a renovação desse ardor no seu coração e no meu coração, buscando esse poder para a gente poder agir em nós e através de nós. É isso que ordena lá em Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho, onde há devassidão, mas enchei-vos. Deixe-se encher pelo Espírito. Por isso que a Igreja de Cristo hoje faz muita coisa no poder dela mesma. Mas pouca coisa no poder do Espírito. A igreja está querendo muita autoridade, pouco poder. Muita glória, pouca busca. O Espírito hoje precisa ter liberdade para agir em mim e através de mim. Quarta correção. Um conceito equivocado de discipulado. Naquele momento, eles eram seguidores de Jesus, eram chamados de discípulos. E a palavra discípulo é matetes, que significa aprendiz, aluno, seguidor, aquele que coloca-se aos pés de um mestre para aprender dele e viver segundo os seus ensinamentos. Eles eram discípulos porque caminhavam com Jesus, ouviram os seus ensinos, viram seus milagres, eles acompanharam a morte até que Cristo estava ressuscitado. Eles eram discípulos. Mas se você perceber, o texto de Atos 1 vai usar a expressão apóstolos. Não vai usar mais discípulos, porque agora eles precisam entender que eles são discípulos, mas eles foram enviados e eles têm uma missão. E Atos 1:8 vai dizer que eles serão testemunhas. E a palavra testemunha aqui está dizendo, olha, martírio, que vem de martírio, que indica alguém que dá testemunho verdadeiro sobre aquilo que viu, ouviu e sabe. E com o tempo, essa palavra foi, por causa da perseguição que eles foram passando, essa palavra teve a conotação de martírio, ou seja, morrer por causa de uma causa. Então, em Atos 1:8, o sentido aqui é de ser uma testemunha pública. Jesus não está anulando o discipulado. Jesus está ampliando a função do discípulo. O discípulo continua aprendendo, sendo formado, mas agora ele precisa se tornar testemunha. Ele precisa pegar tudo que ele está aprendendo e passar aos outros. Ele continua sendo formado, mas agora ele é enviado, por isso ele chama de apóstolos. A palavra apóstolo vem de apostelos, que quer dizer enviado. Nada de unção, ungidão, chapelão, nada disso. É simplesmente alguém que foi missionariamente enviado, com uma missão. Então, nesse sentido, você pode dizer que quando você sai da sua casa e vai para o seu trabalho, e lá é usado pelo Senhor, você é apóstolo. Mas você tem que entender que também você é discípulo de Jesus, e por causa de discípulo de Jesus, você senta aos pés de Jesus, e Jesus te manda algo no poder dele para que você seja testemunha. Percebe que depois da morte de Jesus, os discípulos ainda estavam com medo, escondidos, inseguros, com portas trancadas. Eles eram discípulos, mas eles estavam acuados. Eles tinham conhecimento de Jesus, mas não tinham ousadia. Eles tinham memória do que Cristo estava fazendo, mas eles não tinham intrepidez pública para testemunhar disso.
Mas depois da descida do Espírito, os mesmos discípulos se levantam para anunciar um Cristo publicamente. E você percebe, Pedro prega em Jerusalém. Aquele Pedro que negou. Pedro e João enfrentam as autoridades, é preso e diz assim, que bom levar chibatada por causa de Jesus. Quem dá esse poder? É o Espírito Santo. A igreja ora por coragem. E essa é a palavra importante que a igreja hoje, os discípulos de Jesus hoje precisam ter. Ousadia para pregar o evangelho. Não ir para as redes sociais e brigar por causa de alguém. Coragem. Não para postar as coisas que você pensa politicamente, mas para postar o nome de Jesus. Essa é a coragem. Essa é a ousadia, essa franqueza. Isso não é arrogância. Coragem aqui é coragem espiritual para falar de Jesus sem se render aos homens. E foi isso que Jesus enche de poder esses homens aqui. Olha a diferença. Discípulos que se tornam testemunhas, são cheios do Espírito e têm coragem. Antes eram medrosos, agora são ousados. Antes morriam de medo, agora morrem por causa de Jesus, com exceção de João. Todos os outros discípulos morreram por causa do Evangelho. Pedro disse assim, ei, vocês estão querendo me crucificar? Como meu Senhor? Eu não posso, eu não mereço. Vocês mudam a posição, me faz de cabeça para baixo, porque que nem Jesus eu não mereço. Tamanha é a ousadia desse homem que fugiu. Mas é o poder do Espírito. Nós precisamos continuar sendo discípulos aprendendo. Mas nós precisamos ter a ousadia da testemunha do poder do Espírito. Porque o mundo precisa ouvir não dos meus conceitos políticos. O mundo precisa ouvir das minhas convicções de que Jesus é o Rei, que tem toda a autoridade. Uma coisa que eu tenho visto, nós temos vivido um tempo de discipulado na igreja. E nós estamos com algumas turmas, e eu me alegro muito com isso. Muita gente envolvida no discipulado da igreja. Muita gente toda semana se reunindo para orar uns pelos outros, para confrontar uns aos outros, para aprender mais da palavra, aprender de Jesus, o caráter de Jesus. Mas eu quero dar um desafio a você, tá? Nessa caminhada do discipulado. É hora de você colocar o que você está aprendendo para que gere isso na vida de alguém também. De que forma o Espírito Santo quer te usar como testemunha, não só como discípulo. Por último, Jesus vai corrigir então a missão desses homens. Em Atos 1:8 ele vai dizer que as testemunhas deveriam ir em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eles perguntaram sobre o reino de Israel, no começo da conversa. E Jesus está falando agora dos confins da terra. Eles falaram em restauração nacional, Israel. Mas Jesus está falando de uma missão para todas as nações. Eles pensavam que Jerusalém era o centro final. Mas Jesus está dizendo, olha, Jerusalém é o ponto de partida. Jesus estava querendo corrigir um conceito muito equivocado, que eu chamaria de igreja imã e igreja semente. No Velho Testamento, as promessas apontavam para que as nações viriam a Jerusalém, conheceriam o Deus de Israel. Então era um movimento, em grande parte, que a gente chama de movimento centrípeto, que é a força que traz para dentro. As nações seriam atraídas para Sião, seriam atraídas para Jerusalém, para verem a glória do rei de Jerusalém, a glória de Deus, a glória do povo de Israel por causa do seu Deus. As nações viriam. Mas em Atos 1:8, Jesus está estabelecendo um outro movimento. Agora os discípulos deveriam sair de Jerusalém. Então o evangelho não ia ficar aguardando as nações virem até o centro religioso de Israel. A igreja deveria ser enviada para fora. É tão interessante que se você ler Atos 2, você vai ver que vem gente de todas as nações. Estão ali em Jerusalém por causa da festa do Pentecoste. E é ali que o Espírito Santo enche estes homens para que eles saiam dali e vão para todas as nações pregar o evangelho. A lógica é da igreja semente, não é da igreja imã. A igreja semente é espalhada. E quando ela é espalhada, ela dá frutos. Jerusalém era importante e é importante. Eu não tenho crise com essa teologia de Sião, não tenho crise. Mas ele não é o limite da missão. Ele é o ponto de partida, ele não é o ponto de chegada.
A igreja não pode ser uma Jerusalém em si mesma. Ela não pode ser o lugar onde todo mundo tem que vir para cá. A igreja tem que ser o lugar onde a gente é cheio do Espírito para ser lançado no mundo. Na segunda-feira, quando você chega no seu ambiente de trabalho, você é igreja semente. O imã é o domingo. O imã são as células. O imã são os grupos de discipulado. O imã são os lugares onde nós nos estruturamos melhor. Mas nós precisamos entender que nós precisamos sair e espalhar como sementes. Segunda correção da missão que Jesus teve que fazer é que não era uma visão exclusivista. Jesus não diz que só Jerusalém. Diz que Jerusalém, tanto em Jerusalém, por isso eu escolhi a nova versão Almeida atualizada, porque diz lá, tanto em Jerusalém, quanto Judéia, Samaria e confins da terra. Ele inclui agora Samaria e confins da terra. E se você perceber, Samaria não era um outro território. Ele era o lugar que os judeus consideravam os samaritanos o povo misturado, impuro, rejeitado, religiosamente suspeitos. Portanto, Atos está dizendo o seguinte: o evangelho precisa alcançar o eunuco etíope, o Cornélio, os gentios, os incircuncisos, e as igrejas precisam estar entre as nações, inclusive ao povo que você acha que não merece. O evangelho não pertence a uma etnia, o evangelho não pertence a uma cultura, não pertence a uma classe social, não pertence a uma nação. O evangelho pertence a Cristo, e Cristo quer que ele esteja em todos os lugares, através da sua igreja, por isso ele capacita com poder. A mensagem é exclusiva, a salvação só há em Cristo Jesus, mas o alcance é universal, Cristo para as nações. Então é um erro a gente ficar pensando pequeno demais, não enxergar o mundo como campo missionário. Há uma Samaria que a gente precisa atravessar. Há pessoas diferentes que precisam alcançar o evangelho de Cristo. Há pessoas fora da nossa zona de conforto que precisam ser alcançadas pelo evangelho. E por isso, uma última correção que Jesus faz. Tem que ser todo o tempo. Não pode ser primeiro em Jerusalém, depois nas outras. Veja que ele diz Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Jesus não está dizendo termine em Jerusalém a missão, complete em Jerusalém, depois vocês pensem em Judéia. Depois a gente alcança a Judéia, depois a gente dobra a meta. A gente termina a Judéia, a gente passa para Samaria, e depois a gente terminar a Samaria, a gente alcança o mundo. Não, Jesus está dizendo que essa prioridade de começar por Jerusalém, mas não é exclusividade. Nós vamos, então, simultaneamente, agora, para outros lugares. Ao mesmo tempo. Não primeiro cuidar daqui e depois pensar lá fora. O padrão de Atos aqui é que, enquanto nós testemunhamos aqui, nós participamos da missão lá além. E é assim que a igreja cresce. Nós precisamos continuar investindo em missão. É por isso que nós temos um casal lá no norte da África. Eu quero já avisar que o pastor vai estar aqui conosco dia 4 de outubro. A esposa não vai poder vir, mas ele vai estar aqui com a gente. Vai passar um tempo, porque o norte da África precisa ser alcançado. É por isso que nós temos um casal de missionários que nós apoiamos na Espanha, porque a Espanha precisa ser alcançada. Mas nós estamos em Blumenau, a nossa Jerusalém começa aqui. Mas será que a gente só vai pensar aqui? Será que não é um momento da gente perceber que nós podemos alcançar outras cidades, outros lugares, outros bairros da nossa cidade? É por isso que Atos 1:8 vai corrigir a nossa visão. Nossa Jerusalém começa com as pessoas que você está orando. Essa é a nossa Jerusalém. Mas a nossa oração não pode parar só numa lista de pessoas que talvez você nem tenha ainda. E eu também estou na minha luta pela minha lista. Comece a orar por pessoas da sua Jerusalém, para que Deus te use no poder do Espírito. Mas também o nosso crescimento tem que nos fazer multiplicar. Nós temos crescido em número. Temos 2 cultos. E provavelmente nós teremos um 3º culto pela manhã ainda desse ano. Mas um crescimento sem missão pode virar acomodação. Será que não é hora
a gente pensar em multiplicar, não o tamanho, mas o lugar? O famoso será? Será que não é hora da gente alcançar os outros bairros? Será? Será que não é hora da gente formar novos grupos? Será? Será que não é hora de preparar novos líderes para uma multiplicação? Será? Será que não é hora de espalhar a igreja como semente? Será? É isso que o Senhor nos desafia nessa manhã. Mas nada disso pode acontecer se não houver um poder que opera em nós e através de nós. Nós vamos ter a ceia do Senhor agora. E eu sei que você deve estar pensando, puxa vida, eu já estava com dificuldade de viver os padrões do caráter de Cristo. Agora Ele me pede para que eu tenha uma missão. Isso mesmo. Para que nada que você faça na sua vida espiritual, na sua caminhada com Cristo, seja fruto do seu esforço pessoal. Você precisa do poder que opera em você. Chama-se o Deus Espírito Santo, que talvez você nunca orou pedindo para que Ele enchesse você e usasse a sua vida. Nós temos um medo tremendo de orar, Espírito Santo, haja na nossa vida. Primeiro que a gente acha que a gente está sendo meio neopentecostal. Não, você está sendo bíblico. Você precisa orar para que o Espírito Santo te use. Mas a primeira coisa é, Espírito Santo, trabalha em mim. Me cura, me liberta, me faz parecido com Jesus. E agora me enche de autoridade e poder para que eu tenha essa ação de viver o Evangelho do Senhor Jesus. Eu queria pedir aqui, pessoal do louvor que viesse aqui à frente, queria pedir também, hoje vai ser as irmãs, a Vitória, a Leia, a Magali e a Marciele me ajudassem aqui na condução da ceia. Ô Andréia, você está por aí? Ajuda aí na condução aqui, faz o movimento que o Davi fazia. Fazia não, faz, ele só não veio hoje. Né? É que o Davi vem tanto na igreja, tão firme, que a gente fica pensando assim, quando ele não vem, o que aconteceu? Está de férias, está fazendo alguma coisa, curtindo com a família, glória a Deus. Espero que seja isso. É? Nós vamos adorar o Senhor. Enquanto isso, se você veio, você é crente no Senhor Jesus, já é batizado no batismo evangélico e está em comunhão com Cristo e sua igreja, você fica em pé para que você receba o pão e o cálice. E assim que você receber, você pode se assentar. Nós vamos continuar adorando o Senhor. O microfone então. Tô desligando. Só eu que estou podendo? Sou eu que tenho o poder ou a autoridade? Oi. Tá. Muito bem. Vamos cantar a capela. Se tem, os microfones estão funcionando. Só o meu. Agora eu estou me sentindo autoridade. Viu como Deus restitui? Antes não tinha nada, agora eu tenho tudo. Isso não é bíblico, tá? É só uma questão do microfone. Só isso, Jacques. Calma. Então, cadê? Você conduz aqui em adoração. Estão cantando na capela. Cadê a música? É um violão. Aí, ó. Isso me lembra um cara na TV que dizia, quem sabe... Então, vamos lá. Não, querido, não vamos esperar que o Senhor revele onde está. Talvez. Qual que é a música? Fechando os olhos meus, eu posso
é até difícil. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor na noite em que o Senhor Jesus foi traído. Ele tomou o pão, agradeceu a Deus e partiu e disse: Este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, traz-se a nova aliança, confirmada com o meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. O que Jesus institui na ceia é uma lembrança, um memorial, para que eu nunca esqueça, nem você, nem os discípulos que tomaram com Ele, nem os discípulos que tomaram ao longo da história. Lembre-se que nós precisamos anunciá-lo. E o poder com que nós vamos fazer isso é o poder do Espírito Santo. Por isso, entenda que Deus não te chamou para ser apenas um discípulo que aprende, mas um discípulo que testemunha. Jesus não nos chamou para ser uma igreja que atrai. Nós somos uma igreja que se espalha. Nós não somos apenas imã, nós somos sementes. Com esse conceito de que a gente vai tomar essa ceia todos os meses até que Ele volte, seja o mesmo princípio no seu coração, que eu vou tomar a ceia
com desejo sempre de ser testemunha de Jesus até que Ele volte. Coma do pão e beba do cálice, em nome de Jesus. Pai amado, nós te louvamos nessa manhã porque o Senhor tem nos dado poder. Muitas vezes nós desprezamos esse poder. Nós queremos trocar pela autoridade que vem dos homens, pelo domínio. E não queremos o poder para influenciar pessoas. O poder que capacita para vivermos esse evangelho e alcançarmos as nações. Não nos deixa presos, ó Deus, aqui ensimesmados, ó Deus, mas nos faz ser essas testemunhas. Gente que está disposta a falar do que viu e ouviu. Gente que está disposta a viver e a morrer por causa de Cristo Jesus. Oramos pelos nossos missionários espalhados, ó Deus. Oramos por discípulos que abriram mão dos seus confortos e saíram. Nós te louvamos por aqueles que ficam e estão fazendo a sua obra, porque nós não podemos pensar só fora e não pensar dentro. Nós temos que pensar tanto em Blumenau, quanto Santa Catarina, quanto o Brasil, quanto os confins da terra. Dá-nos essa visão simultânea, dá-nos essa visão, Deus, abrangente, para que aqui façamos, mas estejamos orando para que outros discípulos façam em todo lugar e sejam testemunhas até que o Senhor volte. Nós almejamos a sua volta, nós desejamos a sua volta, mas enche-nos de poder do teu Espírito para fazer a tua obra até que o Senhor volte. É assim que oramos no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Fique em pé, querido, dá aquele abraço no seu irmão, diga: seja testemunha.